Você já passou por uma situação que aparentemente está tudo bem com você? Você sai, você tem seus amigos, você viaja, você trabalha, mas lá no fundo você sente que tem alguma coisa errada. Não é algo que você consegue explicar, não é um problema visível, não é uma crise que está clara para você. É um incômodo. É como se fosse uma voz interna que fala que aquele emprego não é mais para você, que a cidade que você mora te sufoca, tem alguma coisa que não encaixa mais, ou aquele relacionamento, seja de amizade, seja de relacionamento amoroso, que já não faz mais sentido há anos. Mas aí você continua ali no piloto automático, porque é muito mais fácil continuar do que parar para pensar no que aquele incômodo significa. Se você já passou por isso ou passa por isso e não entende muito bem, não consegue explicar, fica até o final desse vídeo, que eu sou uma pessoa que eu larguei tudo aos quase 40 anos e eu vou te explicar aqui o que eu aprendi ao longo dos anos que eu passei aí fugindo desse incômodo e como que eu fiz para me libertar e seguir novos caminhos. A gente tem um talento enorme para se convencer de que está tudo bem, sendo que não está. A gente arranja as variadas desculpas. Ai, poderia ser pior, não é tão ruim assim. Ah, pelo menos esse caminho é mais estável. Aí agora não é hora de mudar. Eu vou fazer A, B, C e D e lá na frente eu mudo. E aí o que acontece é que os anos vão passando ali. E você continua, a gente vai lá. No mesmo caminho, no mesmo piloto automático, no mesmo trabalho que te incomoda, no mesmo relacionamento ali que você já não está feliz. E você fica, não porque você não percebe, você percebe, mas é muito mais tranquilo continuar em um caminho conhecido do que você tentar outra coisa. Você mudar de rumo parece algo irresponsável até. Eu pensava muito isso. Eu falava, nossa, não faz sentido. Eu já estou estável nesse caminho aqui. Para que eu vou mudar? Eu não sou mais adolescente. Mas aí a vida cobra. Porque daí, e aos poucos, o seu corpo vai sentindo um cansaço que você não consegue explicar, é um desânimo, às vezes você não sente vontade de levantar da cama, ou às vezes você quer passar o final de semana inteiro sem ver ninguém, sem interagir com nenhum ser humano, sem nada, só ali, né, passando ali o celular ou assistindo série, é como se você quisesse blindar a sua mente de pensar e até de viver. Eu tinha uma colega de trabalho que ela falava assim, preguiça de viver. Eu acho que é isso, o corpo vai falando ali. Eu sei exatamente o que é isso porque eu vivi na pele. Eu morei em São Paulo quase toda a minha vida. Eu trabalhei como farmacêutica em indústrias de medicamentos. E é um clima assim muito estressante de trabalho. Quem trabalha em indústria farmacêutica sabe do que eu estou falando. Mas eu vivi ali, naquele trânsito de 2 horas para ir trabalhar, 2 horas para voltar, ali naquele ambiente que no começo foi legal, eu amava o que eu fazia, mas depois de uns 8 anos de profissão já não fazia mais sentido para mim. Mas eu continuava ali, porque foi difícil de conseguir alcançar, porque eu fiz faculdade, fiz pós-graduação e fui subindo de cargo. Não, mas eu vou largar isso aqui. Não, vamos continuar, é assim mesmo. É assim mesmo, eu ganho bem, tá ótimo, podendo fazer as minhas viagens uma vez por ano, tá tudo tranquilo. E aí eu achei que me mudar para a Europa, trabalhar na Europa, resolveria os meus problemas, porque na Europa é mais fácil viajar, né, que eu gosto muito disso, que eu tenho um salário maior, que o ambiente de trabalho não é tóxico igual no Brasil, mas nada mudou. Porque eu levei comigo, eu saí do Brasil e levei comigo a mesma coisa, viver no piloto automático, não ignorar o que eu estava sentindo, ignorar esse incômodo, não parar para pensar, né? Eu só ali, eu tive, né, eu fiz uma coisa corajosa, que é emigrar. Quem é imigrante sabe o quão desafiador que é, mas a minha rotina era a mesma, eu continuei com as mesmas coisas, né? E eu também tinha um relacionamento bem tóxico, um relacionamento amoroso, mas eu continuava ali.
porque a gente já tinha passado por um monte de coisas juntos, um já tinha ajudado o outro, e eram muitas histórias e não sei o que, daí você vai relevando uma coisinha aqui, outra ali, aí você acha que é normal, mas só que aquele incômodo continuava, tanto no meu relacionamento amoroso quanto no trabalho, até que eu adoeci, eu tive um burnout, eu tive uma depressão assim que foi aos poucos, de repente eu não tinha mais vontade de lavar o meu cabelo, lavava o meu cabelo a cada 20 dias. É bizarro isso. Eu não tinha mais vontade de sair, eu não tinha mais vontade de viajar, que pra mim a paixão da minha vida é viajar. Não tinha mais vontade de nada, eu não tinha vontade de conversar com as pessoas. De repente eu comecei a ter apagão. Eu não lembrava as coisas direito. Em reuniões de trabalho, teve uma vez que eu estava na Escócia a trabalho, estavam falando comigo em inglês ali, parecia que estavam falando russo, porque eu não estava entendendo nada, eu não lembrava quem eu era, não lembrava meu nome, eu não lembrava o país que eu estava, eu não lembrava a cidade que eu estava, foi um lapso ali de, sei lá, 10, 15 segundos, assim, assustadores. E também veio crise de ansiedade, ataque de pânico, quem já teve sabe como é horrível, é uma sensação que você acha que você vai morrer, é um sufocamento, mas tudo isso foi o meu corpo dizendo o que eu estava ignorando, meu corpo estava gritando ali o que eu tentei ignorar por anos, por ter um conforto financeiro, por ter um conforto emocional no relacionamento, e até o momento que eu vi, não, ou para, ou eu vou enlouquecer. E com a ajuda de terapia também, eu entendi que eu tinha que parar e não dava mais para ignorar isso que eu estava sentindo. Até que eu me olhei no espelho, eu estava de terninho, né? Calça social, camisa social, né? Toda assim, eu me olhei no espelho e aí eu pensei, eu encarei a realidade. Eu não quero mais viver a minha vida assim. Essa pessoa que tá no espelho, com esse terninho, toda glamurosa, não sei o quê. Eu olhei na minha carteira, tinha um cartão corporativo, assim, viagem de primeira classe, champanhe, quando eu tava viajando e não sei o que. Eu não sou essa, eu não quero ser essa. Eu me recuso a ser essa pessoa pro resto da minha vida. Eu tive que parar e admitir isso pra mim, e às vezes é muito difícil, porque tem muitas coisas em jogo. Às vezes você estudou pra caramba, às vezes você se dedicou, às vezes é até, vou pegar um exemplo de funcionário público. Poxa, o quão desafiador é passar em uma prova assim. E daí a pessoa pensa, nossa, não, eu estudei por anos, eu passei nesse concurso, ou, eu sei lá, igual eu me esforcei pra caramba, eu trabalhei, fiz hora extra pra poder crescer na carreira e agora eu vou jogar tudo no lixo. Mas eu acho que o exercício que você tem que fazer é esse. Se olhar no espelho e pensar, eu quero ser essa pessoa nos próximos anos da minha vida, eu quero continuar nisso? E aí foi onde eu chutei o balde. Eu larguei o melhor trabalho no meio corporativo da minha vida. Eu não tinha que reclamar, eu não tinha nenhum defeito, nem da empresa, nem do meu chefe, nem de nada. Todo mundo que é imigrante sonha em trabalhar na área, seja na Europa, nos Estados Unidos, enfim, no país que está. E eu consegui isso, eu alcancei cargo alto, alcancei cargo de gerente sênior. Então eu tinha tudo que eu sempre falo nos vídeos: status, poder, dinheiro. E eu vi que eu precisei chegar no topo para ver que eu estava no fundo do poço, na verdade. E você pode estar passando por isso também. Ou às vezes você nem está no topo. Às vezes você está ali ainda em ascensão, mas você está vendo que se você chegar lá, não vai te fazer feliz. Então, esse chute que eu dei, que eu brinco assim, não foi da noite para o dia. Quando eu vi que não ia dar mais para mim, eu fiz um planejamento financeiro e eu fiz um cronograma, né? Eu fui lá, planilhei, eu quero morar em tal lugar, o custo de vida é esse, eu preciso trabalhar mais X meses para poder ficar, sei lá, 2, 3, 5 anos sem trabalhar, até que eu arranjo outra coisa que faz sentido para mim trabalhar e que eu possa começar a ganhar dinheiro com isso. Então não foi algo irresponsável, impulsivo, porque é a realidade aqui, a gente é adulta e tem que pagar a conta.
os boletos chegam. Então, não foi algo impulsivo, do nada. Foi uma saída planejada. E quando eu saí, que eu larguei tudo com 38 anos, as pessoas falaram que eu era louca. Como que eu ia largar um trabalho que eu tinha um salário astronômico, que eu tinha estabilidade financeira, liberdade financeira, e até mesmo com relação ao meu último relacionamento amoroso, como, assim, ficar solteira, uma mulher com 38 anos, perdoa ele, volta. Nossa, tá difícil achar homem. Quantas vezes eu ouvi isso? Nossa, os homens só querem as novinhas, hein? E eu vi muitas coisas assim, de pessoas querendo fazer me retornar por um caminho que me adoeceu. Eu engordei quase 30 quilos, porque eu descontava todas as minhas frustrações na comida e na bebida alcoólica. E tem outras pessoas que descontam em outras coisas. E ninguém via isso, né? Todo mundo só enxergava a louca que largou tudo. Então, o que você vai fazer com esse incômodo todo que você está sentindo? Eu acho que o primeiro ponto é parar de se culpar, porque muitas vezes a gente fica, cara, eu tô sendo ingrato com Deus, com o universo, com a vida, porque eu tenho saúde, porque eu tenho família, porque eu tenho um emprego, porque eu tenho uma casa. Você não tem que se sentir culpada. Você tem que pensar sempre que esse incômodo é a informação mais importante que você tem, mais honesta que você tem da sua vida, que é a partir dela que você pode começar a ir tomar as rédeas da sua vida. A segunda coisa é pensar, tá, eu tô nesse caminho aqui de forma consciente ou eu tô vivendo no piloto automático há tanto tempo que eu nunca mais me perguntei o que eu realmente quero, o que realmente faz sentido para mim. Porque eu, Ana, falando por mim, eu passei anos, mas muitos anos. Eu digo assim que quase a minha vida inteira vivendo o que a sociedade queria para mim. Faz faculdade, vai fazer. Depois aí vai para o estágio. Aí depois vai para as empresas e cresce ali de carreira. Aí não, porque você tem que ter um amor, você tem que arranjar alguém. Nossa, você está trabalhando muito. Entra lá no Tinder, vai conhecer pessoas. E aí ficava naquela coisa desenfreada de tentar encontrar alguém e ao mesmo tempo de subir na minha carreira. E tudo isso foi um piloto automático gigante. E quantas vezes você pode estar vivendo isso também, tá ali fazendo as coisas que a sociedade diz que é o certo fazer, e você nunca se perguntou o que você realmente quer. Então, essa é a segunda coisa mais importante desse vídeo para você pensar. Se você está vivendo de forma consciente esse cenário da sua vida, ou se é piloto automático. E aí entra na terceira coisa, que se você respondeu para você mesmo que você está no piloto automático, calma. Você não vai sair chutando o balde do dia para a noite. Você vai fazer uma mudança programada da sua vida. Igual eu falei, que eu planilhei tudo, que eu calculei o quanto tempo eu tinha que trabalhar, juntar dinheiro, abdicar de comprar coisas que eu queria para juntar dinheiro, em quanto tempo, né? Ou às vezes é um curso que você precisa fazer para ter uma transição de carreira, ou às vezes é alguém que é dependente financeiro do marido, do namorado, e aí não consegue sair agora, mas vai se programando para arranjar um trabalho, para ter uma forma assim de subsistência. Isso é para várias coisas. Então, não faz nada assim irresponsável, assim impulsivo, como se você fosse um adolescente. Não, faz as coisas pensado, mas nessa consciência que você não está feliz onde você está e que você tem que tomar os passos para mudar. Não é só colocar lá no papel e não executar, né? E aí a pergunta final que eu te faço é: daqui 5 anos, como que você quer que a sua vida esteja? Parece pergunta de entrevista de emprego, mas se você para mesmo para fazer, eu fiz esse exercício em 2020 e anotei num bloco de notas do celular. Como eu queria que a minha vida estivesse no final de 2025. Eu coloquei 6 pontos. Dos 6, eu consegui 4. E eu me senti aliviada de ver que eu consegui sair do piloto automático, que eu enfrentei todos os meus medos e piras e pressões da sociedade
e tô conseguindo construir uma vida que faz sentido. E é exatamente isso que eu quero para você. Por isso que eu trago também os meus exemplos práticos, que é muito fácil vir uma pessoa trazer teoria, sendo que ela não viveu. Eu vivi isso. E eu tô vivendo ainda essa transição de vida, de pensamento. Então, olha, eu me arrependo de não ter começado antes. Então, começa, vai, se liberta, pensa, enfrenta o seu medo, enfrenta as pessoas, enfrenta tudo, que você vai ver que lá na frente vai valer a pena. Então é essa mensagem que eu queria trazer aqui hoje. Então, se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, curte, compartilha com alguém que você acha que está precisando aí sair da zona de conforto e tomar a coragem realmente para mudar o rumo da vida, que ajuda o algoritmo do YouTube a entregar esse vídeo para outras pessoas que também estão aí, de repente, desesperadas e precisam ouvir pessoas reais que passaram pelo mesmo, né? E então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.